E aí, gente? Nesse vídeo eu vou mostrar como você deve proceder para instalar o Node.js, como você faz para utilizar o gerenciador de pacotes do Node, o npm, para instalar dependências nas suas aplicações, quando você deve instalar essas dependências localmente ou globalmente e como executar um pacote utilizando o npx. Primeiramente, no site do Node, que é nodejs.org, você deve baixar a versão mais recente, só que sendo a versão de suporte a longo prazo, que é a LTS. A versão atual, Current, geralmente tem recursos que você como iniciante não vai precisar usar. Então, o recomendável é que você use a LTS. Depois de clicar aqui, ele vai baixar a versão mais apropriada para o seu sistema operacional, que no caso foi a x64. Daí, ao clicar no executável para instalar, você vai ver essa tela de instalação que envolve passos bem simples, né? Próximo, aceitar os termos de licença, escolher o local de instalação. Se o seu usuário é administrador da máquina, então pode deixar esse local aqui mesmo, mas se não for administrador, você precisaria escolher um diretório onde você tem permissão de escrita e leitura. E essas opções aqui elas são bem importantes. Ele vai instalar o runtime do Node.js, que é o Node.js em si, o gerenciador de pacotes npm, e adicionar tanto o caminho para o Node quanto o caminho para o npm e o diretório onde os pacotes globais são instalados. Isso aqui vai ser adicionado às variáveis de ambiente. Não é preciso marcar essa caixa de seleção, e aí ele vai proceder com a instalação. Você deve permitir que o aplicativo faça alterações, porque senão a instalação não pode continuar. E finalizada a instalação, a gente pode agora verificar se está tudo ok. Para isso, você vai abrir o menu executar e abrir o terminal digitando cmd e apertando enter. Você vai verificar se o Node está instalado e o caminho para ele foi de fato adicionado às variáveis de ambiente. Para isso você digita Node. Se você vir isso daqui, essa mensagem indicando a versão do Node, então significa que ele foi instalado. Para sair desse terminal, você digita Exit. O npm também foi instalado, porque senão não apareceria essa mensagem. E eu não preciso verificar mais nada, porque isso significa que se o Node e o npm estão nos caminhos das variáveis de ambiente, então é porque tudo foi instalado. Daí vamos iniciar um novo projeto para eu poder explicar como é que faz para inicializá-lo com o npm e instalar suas dependências, ou localmente ou globalmente. Então eu vou criar um novo diretório. E nesse diretório eu vou inicializar um novo projeto com o comando npm init. Através desse comando eu vou especificar informações sobre o meu projeto, como o seu nome, versão, descrição. O entry point é o arquivo principal do projeto, é onde vai estar localizado o código que vai dar início à nossa aplicação quando a gente executar com o Node. O valor entre parênteses é o valor padrão, então eu vou deixar index.js. Esse é o conteúdo que vai ser gravado no arquivo package.json e OK. Então, caso você vá instalar algum pacote na sua aplicação, você vai utilizar o npm install e vamos usar como exemplo o Express. Ao instalar um pacote, ele é listado nas dependências daquele projeto. O local onde esse pacote é listado como dependência é no package.json. Então, aqui no Windows eu vou utilizar o
o Notepad para abrir package.json. Então veja que o Express ele foi listado como dependência do projeto. Isso significa que no futuro, se esse projeto ele for submetido a um sistema de controle de versão, como o Git, por exemplo, a pasta Node Modules ela não precisa ser enviada para o repositório, porque todo o conteúdo dela pode ser reconstruído através do comando npm install. Então, só o que é enviado para um repositório, como o Git, são os arquivos essenciais ao projeto, como o código-fonte, o package.json, entre outras coisas. Node Modules contém só as dependências, que podem ser baixadas novamente se você executar o npm install. Então a gente instalou uma dependência que vai ser utilizada no código do projeto. Existem algumas dependências que elas são executáveis, como por exemplo o NodeMon. O NodeMon é um pequeno servidor que detecta mudanças feitas no código. Toda vez que você escreve o código e salva, ele reinicia o servidor do Node e assim você executa o código mais atualizado. O NodeMon ele não é uma dependência como o Express, porque você não vai importar o NodeMon no código. Você vai utilizá-lo, você vai rodar aqui como um executável no Windows para poder pôr o seu projeto em execução. Então é por isso que você vai instalá-lo ou localmente no próprio projeto ou globalmente para que ele fique acessível a partir de qualquer diretório. Vou mostrar como é que faz das duas formas. Para instalar no próprio projeto, você precisa indicar que o NodeMon ele é uma dependência de desenvolvimento, ou seja, uma dependência que vai ser utilizada somente durante o desenvolvimento e não durante a produção, não quando a aplicação estiver em produção. Para isso, você vai utilizar o parâmetro "-d" e instalar NodeMon. Depois de instalado, o NodeMon ele vai ficar localizado no diretório Node Modules. Então, vamos entrar em Node Modules. E aí aqui, a gente tem vários diretórios que são os locais onde as dependências elas foram instaladas. Mas aí tem esse diretório .bin, que é onde ficam os binários. Então, cd.bin. E aí, tá aqui o NodeMon. Só que para executar o NodeMon, eu não posso executá-lo diretamente do diretório .bin. Eu preciso voltar para o diretório do projeto, onde estão localizados o package.json, o Node Modules e também o arquivo de código, que quando eu fui criar o package.json eu disse que era index.js. E aí eu teria que, normalmente eu executaria com NodeMon. Só que ele não vai executar desse jeito porque o caminho onde ele foi instalado, que é no node modules/.bin, esse caminho ele não foi adicionado às variáveis de ambiente. Para executá-lo eu preciso fazer o seguinte. O NodeMon não executou porque ele esperava que existisse um index.js aqui. Bom, então a gente já sabe que está funcionando como criar esse arquivo index.js, criar o código não é o foco desse vídeo, eu não vou criar. O que basta é saber que ele foi iniciado com sucesso. Mas e aí, se eu quiser instalar o NodeMon como um pacote global para que ele fique acessível a partir de qualquer diretório do meu sistema operacional, e eu não preciso ficar instalando para cada um dos projetos que eu criar, eu posso fazer o seguinte.
Primeiro eu vou desinstalar o NodeMon que eu instalei nesse projeto. Então, npm uninstall -d NodeMon. Para instalar globalmente, eu vou fazer npm install -g minúsculo NodeMon. Para executar o NodeMon agora, basta chamar NodeMon. Daí podem acontecer duas situações. Ele vai executar ou ele não vai executar porque o caminho onde as dependências do npm estão instaladas não está nas variáveis de ambiente. Então, como o caminho ele foi adicionado durante a instalação do Node.js, o NodeMon funcionou. No seu caso, se isso não aconteceu, se você não conseguiu executar o NodeMon, você vai fazer o seguinte. A instalação informou que o local onde o NodeMon foi instalado foi esse. Esse diretório que está selecionado, ele é o diretório onde as aplicações guardam alguns arquivos que serão acessíveis pelo usuário. Esse diretório ele pode ser acessado diretamente, o caminho para esse diretório pode ser diretamente esse daqui, onde você vai trocar o meu nome de usuário pelo seu, ou você pode utilizar a variável de ambiente appdata. Para saber o que está guardado nessa variável de ambiente appdata, eu vou utilizar o comando echo appdata. E você vê que appdata ela aponta para o diretório roaming do usuário. Então daí existem duas formas de você adicionar o diretório do npm às variáveis do ambiente. A primeira delas, que eu não recomendo que você faça caso você não tenha muita experiência com linha de comando, é a seguinte. Você vai definir uma nova variável de ambiente. Aliás, você vai redefinir a variável de ambiente chamada path. Essa variável de ambiente, eu preciso pegar o valor antigo dela. Antes da gente definir, vamos ver qual é o valor antigo de path. Então, vamos pedir para imprimir quem é path. Então, o conteúdo de minha variável path é esse. Esses são todos os diretórios onde o Windows vai procurar toda vez que eu chegar aqui e digitar um nome de um executável. Ele vai olhar em cada um desses diretórios que estão separados por ponto e vírgula, até encontrar um onde o executável esteja. Se não estiver, ele vai dar um erro assim. Então vamos colocar aqui o nome de um programa que é inexistente. Se o programa inexistente ele não foi encontrado em nenhum desses diretórios, o Windows não pode executar, então ele vai retornar esse erro. No caso do NodeMon, ele funcionou para mim porque ele foi encontrado nesse diretório npm. Se você digitar echo path e o diretório do npm não estiver nessa variável, para você adicionar, você faz o seguinte. setx path, abre aspas, %, path, %, ponto e vírgula, que é para separar os valores. Veja que cada um dos diretórios está separado por ponto e vírgula. E aí você vai colocar o novo diretório. Você vai colocar esse caminho aqui, copiar e colar, e adicionar o npm, o /npm, ou você pode simplesmente fazer isso.
colocar o %appdata, %, npm e fechar aspas. Eu não vou inserir porque o meu diretório de dependências do npm já está aqui. Então, essa é a forma de uma das formas de você adicionar as variáveis do ambiente. A segunda forma seria você vir no Explorer. Então, você vai em este computador, propriedades, configurações avançadas do sistema, variáveis de ambiente. Aqui está a variável path. Então, você vai editar e criar uma nova variável onde você vai adicionar o valor, que é justamente esse valor que está aqui em cima, claro, com o nome do usuário trocado para o seu. Ao finalizar, clique em OK e pronto. Caso você já esteja com o terminal aberto, você precisa fechar o terminal e abrir novamente para que o novo valor das variáveis de ambiente seja carregado. Então a gente viu como instalar um pacote localmente, que é com npm install o nome do pacote, por exemplo, Express. Viu como instalar o pacote como dependência de desenvolvimento, como é o caso do NodeMon. Viu como instalar essa mesma dependência globalmente. E ainda existe uma outra forma de você executar as dependências pulando esse passo da instalação. Através do npx, eu posso executar uma dependência sem precisar instalá-la. O que o npx vai fazer é buscar a versão mais recente da dependência e executar para mim. Então, se eu quisesse executar o NodeMon, basta usar npx NodeMon. Eu não preciso instalar antes disso, o npx se encarrega disso. E aí ele vai executar. Claro, como o index.js não existe, então não vai funcionar. Bom, e com isso a gente finaliza o assunto desse vídeo, que foi como instalar o Node.js, como instalar dependências e como executá-las. Se você tem alguma dúvida, deixe o seu comentário que eu vou procurar responder todos. E obrigado.